Fala galera, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre números complexos. Nas aulas passadas falamos sobre operações com números complexos e agora vamos falar sobre a representação geométrica. Esse assunto se encontra no volume 11, capítulo 26, páginas 11 a 21. Nós já falamos de uma forma de representar os números complexos, que é a forma algébrica, que é essa representação aqui, ó, tá? Que é o que? O A mais BI. Existe mais duas formas, que é a que nós vamos falar hoje, que é a representação geométrica, e existe mais uma terceira forma de representar, que é a forma trigonométrica, ok? Que vai ser assunto de aulas posteriores. Então vamos lá. Representação geométrica. Existe um plano nos números complexos que ele é muito parecido, muito próximo do plano cartesiano que nós estudamos dentro dos números reais. Esse plano chamado plano de Argand-Gauss. Por quê? Porque foi Argand e Gauss que desenvolveu esse estudo, geométrico dos números complexos. Ele é também conhecido como plano complexo. Tá? Vamos lá. Da mesma forma, nós temos aqui dois eixos, um na horizontal, tá? Que é o eixo X, ele é chamado de eixo real. Tá? Então a parte real do número complexo é representada nesse eixo, tá? E temos o eixo na vertical, que é chamado de eixo imaginário, ou seja, a parte imaginária do número complexo será representado nesse eixo, tá? É muito semelhante ao plano cartesiano. Vamos lá. Vamos aqui, e o número complexo ele é representado por um ponto, igual um ponto qualquer dentro do plano cartesiano, tá? Então, o ponto A, a parte real dele, marca aqui, é a parte imaginária, marca aqui, é o ponto, ok? A e B. A é a parte real e B é a parte imaginária. Esse ponto que a gente marca dentro do plano cartesiano é chamado de afixo, ok? Então, fala assim, quando fala de afixo, você tem que saber que é um ponto lá no plano de Argand-Gauss. Então, vamos lá. Vamos para um exemplo prático para vocês verem aqui como que realmente funciona isso aqui. Olha só, exemplo. Escreva os números Z1 e Z2 no plano de Argand-Gauss. Então, tem esse número Z1 aqui, é 2 mais 3i, e o número Z2 que é menos 2 mais 2i. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o eixo imaginário e o eixo real. Vamos lá, vou marcar esse afixo aqui, que é o quê? 2. Vou marcar o 2 aqui no plano real, eixo real, que o A representa eixo real, e o valor imaginário é 3. Então, marco 3 aqui, ligo os dois pontos. Bem, esse pontinho vermelho aqui é o afixo do número Z1, tá? Então ele é representado no plano de Argand-Gauss, esse número complexo aqui, representado nesse ponto aqui. Agora vamos para o próximo, o Z2, vou marcar no eixo real, menos 2, está aqui, menos 2 no eixo real e 2 no eixo imaginário. Então marquei aqui, o ponto é esse aqui, Então o Z2, o afixo do Z2 é esse ponto aqui, ok? Então é fácil, muito simples, porque a gente já tem noção disso aqui, no estudo de funções, que a gente aprende sobre o plano cartesiano. Então vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês o módulo de um número complexo, tá? Eu escrevi aqui abaixo, entre parênteses, o que é o módulo de um número complexo? É a distância da origem até o afixo. Onde é a origem? É o cruzamento dos dois eixos, ou seja, o ponto de interseção do eixo real com o eixo imaginário. Vamos lá, vou pegar como exemplo o número complexo Z igual a 3 mais 2i. Então, vou marcar o afixo dele aqui no plano de Argand-Gauss. Olha só, 3 aqui no eixo real e 2 no eixo imaginário. Esse ponto aqui, O que vinha a ser o módulo? Gente, o módulo de qualquer número dentro da matemática é a distância desse número até o zero. Por exemplo, qual que é o módulo de 3? É a distância do 3 ao zero, ou seja, o módulo de 3 é 3. Qual que é o módulo de menos 3? É a distância do menos 3 até o zero na reta real. Então, a distância do menos 3 ao 3 é quanto? Do menos 3 ao 0 é quanto? 3. Por isso que qualquer número positivo e negativo, o módulo dele é sempre o valor positivo, porque o módulo sempre diz a distância daquele número até o zero na minha reta real. Tá? Então, vou lá. O módulo de um número complexo é o quê? É a distância do afixo até a origem do plano. Tá? Então, olha só, essa distância aqui, desse afixo aqui, até o ponto de intersecção dos dois eixos, ok? Então, olha só, eu não sei se veio a sua mente aqui, que nós vamos trabalhar aqui com um triângulo retângulo, ou seja, teorema de Pitágoras, tá? Pessoal, todos esses desenhos aqui no plano aqui, eu mesmo fiz aqui para vocês, para facilitar o entendimento, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Então, olha só aqui,
esse mesmo desenho aqui, né? Eu transportei ele para cá, só que agora eu destaquei aqui em amarelo o meu triângulo retângulo aqui embaixo, forma um ângulo de 90 graus. Só falando sobre a nomenclatura, quando a gente fala módulo de um número complexo, é o que? É a letra representada pelo número complexo entre duas barras, tá? Então é chamado de módulo. Ou então a letra grega. Na verdade aqui está um P, porque essa fonte aqui não aceitou colocar a letra grega, mas na verdade é um tipo parecido com P minúsculo, mas é uma letra grega chamada Rho, tá bom? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, isso aqui, ó, essa letra aqui, ó, Rho, tá? Então você pode usar as duas formas, ou o Z entre duas barras, ou o Rho, né, que é a letra grega. Eu prefiro usar o Z entre duas barras, tá? Então, vamos lá. Então, eu marquei o afixo aqui, eu vou marcar a distância do afixo, desse número complexo, até a origem, tá? Então, o que eu vou utilizar para calcular isso aqui? Teorema de Pitágoras. Então, olha só, o módulo do número complexo, essa distância aqui, é a hipotenusa. Então, vai ficar o quê? Ó, Z, né, módulo de Z ao quadrado igual esse cateto aqui, ó, ou melhor, de baixo aqui, né, o A. Então vai ficar o A, né, que é o eixo real, é o A, a parte A ao quadrado, mais essa outra parte aqui, que é do eixo imaginário, que é o B ao quadrado, tá? É comum, pega esses dois aqui e já joga para lá dentro da raiz, fica dentro da raiz, tudo dentro da raiz, certo? Então vai ficar o quê? Módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Isso aqui é a formulazinha para a gente encontrar o módulo de um número complexo. É você pegar o que? A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado e tira a raiz disso aí, certo? Essa é a forma para calcular o módulo de um número complexo. Vamos lá, vamos para a prática. Então, olha só, não é necessário você ficar toda vez desenhando no plano de Argand-Gauss, mas eu precisei mostrar para você dentro do plano de Argand-Gauss para você entender que a gente encontra o módulo por meio de um teorema de Pitágoras, por meio de um Pitágoras bem básico. Tá? Então, olha só, é dado a você, vamos lá, exemplo, ó, determine o módulo de, vamos lá, é dado a você o número na forma algébrica, 2 mais 3i. Como que eu vou achar o módulo? Simples, ó, o módulo desse número, né, vai ser o que? Raiz quadrada de, ó, parte real, 2, mais parte imaginária, 3. Gente, não é 3i, não, você pega só o 3, é o termo que multiplica o i. Quem está multiplicando o i é a parte imaginária. Tá? Então, o i só indica onde está a parte imaginária, que é o 3. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9, 13. Ou seja, o módulo desse número complexo aqui é raiz quadrada de 13. Vamos lá, próximo. Letra B. Qual é o módulo? Determina o módulo de 5i, ou seja, cadê a parte real? Não tem, é zero. Então, vai ficar o quê? Agora eu vou usar o Rho, mas pode usar o Z barra se você quiser. Vai ficar raiz quadrada de parte real 0, 0 ao quadrado, mais parte imaginária 5. Então, 5 ao quadrado. Vai ficar o quê? 0 mais 25. Ou seja, raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo é 5. Então, o módulo desse número complexo aqui, 5i, é igual a 5, não raiz de 5. Tá aqui, ó, 5, e sal da raiz. Opa! 5. Pronto. Esse é o módulo desse número complexo, tá bom? E para finalizar a nossa aula, vamos aprender também sobre argumento de um número complexo, tá? Então, temos o módulo, que é a distância do afixo, né, do número, até a origem do plano de Argand-Gauss, que é o ponto de intersecção dos dois eixos. O argumento é exatamente o ângulo formado pelo módulo aqui, ó, pela reta do módulo aqui, ó. Então você vai fazer um ângulo saindo do eixo real no sentido anti-horário até chegar na reta do módulo aqui. Então você formou esse ângulo aqui, ó, essa letrinha grega aqui, ó, cortada no meio, né? A gente apresenta de ângulo. Ela é chamada de, aqui dentro dos números complexos, é de argumento. O argumento é representado por essa letrinha grega aqui, que é o θ, tá? Vamos lá. Aí eu vou descobrir esse ângulo. Como que eu descubro? Gente, eu vou usar as relações trigonométricas. Ó, seno desse ângulo aqui é o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno desse ângulo aqui vai ser o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, vamos lá. Ó, vai ficar, ó, cosseno de θ aqui vai ser o quê? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto desse ângulo aqui? É o... Quem que é o cateto oposto? Cadê cosseno? Cadê cosseno? Isso, cosseno. Cosseno é cateto adjacente, né? Estou fazendo de baixo primeiro, não de cima. Então, o cosseno é o cateto adjacente a esse ângulo aqui. Vamos lá. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo aqui?
é a parte real aqui, é o 3, tá? Então a parte real é o A aqui, né? Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o módulo, tá? E da mesma forma o seno. O seno é quem? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto desse ângulo aqui? É o B, né? Que é a minha parte imaginária, sobre a hipotenusa, que é o módulo. Pronto. A gente encontra no caso aqui, o argumento, aqui, ó, cosseno do ângulo e seno do ângulo, onde o cosseno é a parte real do número dividido pelo módulo. E o seno é o que? A parte imaginária dividida pelo módulo, tá? Então, de qualquer forma, você precisa calcular o módulo para você achar o argumento, tá? A gente precisa do módulo. Vamos lá, vamos resolver um exemplo aqui para facilitar. Para colocar em prática e realmente você entender o que vem a ser esse argumento. Vamos lá, determina o argumento desse número aqui, ó. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o módulo. Então, vai ficar, ó, módulo é o quê? Parte real, raiz de 3 ao quadrado, mais parte imaginária, é 1 vezes i, tá vendo? Então, 1 ao quadrado. Raiz de 3 aqui eu corto 2, com o índice 2 aqui fica o quê? 3. E 1 ao quadrado, 1. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Então, ó, o módulo vale 2. Então, a minha hipotenusa vale 2. Agora eu vou calcular, ó, vamos lá, seno do ângulo B, ou seja, a parte imaginária sobre o módulo. Quem que é a parte imaginária? 1, vai ficar 1 sobre 2. Então, o seno desse ângulo formado vai ser 1 sobre 2. E o cosseno vai ficar o quê? O A. Quem que é o A? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, gente, qual o ângulo que o seno dele vale 1 sobre 2 e o cosseno dele vale raiz de 3 sobre 2? Se você olhar naquela tabela de ângulos notáveis, você vai perceber que é o ângulo de 30 graus, tá bom? É necessário você fazer dos dois, tá bom? Tanto do seno e cosseno para você identificar que realmente é esse ângulo, porque um pode dar negativo. Então, se um dá negativo, pode mudar o quadrante do ângulo, ok? Então, finalizamos por aqui, né? Aprendemos nessa aula uma forma geométrica de representar os números complexos, que é o quê? Dentro do plano de Argand-Gauss, e nós encontramos o módulo e o argumento do número complexo por meio da forma geométrica. Ok? Então, ficamos por aqui e fui!